Obra tremenda, jovem livre de insônia após oração, Congregação Cristã no Brasil. O jovem se ajoelhou ali mesmo, no canto do quarto, com as mãos trêmulas e o coração apertado. Não era a primeira vez que buscava ajuda, mas dessa vez era diferente. Ele tinha ouvido o irmão na reunião falar: Deus não desampara os seus. Se ele libertou Daniel da cova dos leões, também pode te livrar do que te oprime. Aquelas palavras ecoaram dentro dele como um chamamento. E ali, sozinho com Deus, começou a clamar: Senhor, eu não aguento mais. Noite sem dormir, a mente não para, o corpo cansado, a alma angustiada. Mas o Senhor disse que o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Eu creio nisso. Perdoa a minha incredulidade, ajuda a minha fraqueza. Eu entrego esta noite nas tuas mãos. E então, algo aconteceu. Não foi um raio, não foi um som do céu, mas uma paz tão profunda que ele sentiu o corpo relaxar como se uma mão invisível tivesse tocado sua testa. Ele se deitou, e pela primeira vez em meses adormeceu sem lutar. Quando acordou, o sol já estava alto, e o primeiro pensamento foi: glória a Deus. Não era um sonho. Não era coincidência. Era a mão do Senhor operando, como só ele sabe fazer. Naquela mesma semana, ele foi à reunião dos jovens e deu o testemunho. Os irmãos ouviram em silêncio, alguns com lágrimas nos olhos. Um deles, que também lutava com ansiedade, se aproximou depois e disse: Irmão, você me deu esperança. Eu também quero orar assim. E ali mesmo, os dois se ajoelharam juntos, pedindo a mesma misericórdia. Porque quando o membro é aliviado, todo o corpo se alegra. Mas a história não parou por aí. Nos dias seguintes, o jovem percebeu que a vitória não era só sobre a insônia, mas sobre o medo que o acompanhava há anos. Antes ele temia a escuridão, temia ficar sozinho, temia que o corpo falhasse. Agora, quando a noite chegava, ele lembrava da promessa: eu deito e durmo em paz, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 4:08, e dormia, não como quem escapa de um tormento, mas como quem confia no Pai. Sua mãe, que tanto havia orado por ele, viu a mudança e chorou de gratidão. Filho, eu sabia que Deus ouviria. Ele nunca nos desampara. E o jovem respondia: Mãe, foi a oração da igreja. Foi a fé dos irmãos. Foi a palavra que ouvimos na reunião. Deus usou tudo isso. Porque na congregação, ninguém vence sozinho. A vitória de um é fruto das lágrimas, das orações e da fé de muitos. Um domingo, durante o culto, o irmão que presidia leu em Marcos 11:24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebereis, e tê-lo-eis. Aquilo foi como um selo na sua alma. Ele entendeu que não era mérito seu, não era força própria, mas a fidelidade de um Deus que cumpre o que promete. E ali entre os irmãos, ele agradeceu mais uma vez, não com palavras bonitas, mas com o coração transbordando: Obrigado, Senhor, por me ouvir. Obrigado por não me deixar. Obrigado por esta obra tremenda na minha vida. E os irmãos responderam, como sempre respondem: Amém. Glória a Deus. Porque quando um testifica, todos se alegram. Quando um é livre, todos sentem o perfume da graça. E a igreja continua firme, orando, crendo, vendo Deus agir, não por poder próprio, mas pela fé em Cristo Jesus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Passaram-se meses, e o jovem já não era mais o mesmo. Não que as tentações tivessem acabado, não que os pensamentos não viessem às vezes, mas agora ele sabia para onde correr. Quando a ansiedade batia à porta, ele abria a Bíblia e lia, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Quando o cansaço ameaçava voltar, ele se ajoelhava e clamava: Senhor, tu és o meu descanso. E Deus, fiel como sempre, respondia. Um dia um visitante na reunião, ouvindo seu testemunho, perguntou: Como você conseguiu? Ele sorriu e disse: Não fui eu. Foi Deus. Foi a oração. Foi a igreja. Foi a palavra que me sustenta. Porque na congregação, não se ensina a confiar em métodos, em terapias ou em forças humanas. Ensina-se a confiar em Deus, a buscar a Ele em oração, a permanecer na sua presença. E quando isso acontece, as obras tremendas se multiplicam. Certa noite, já tarde, ele sentiu uma leve inquietação. Os antigos medos tentaram voltar, como sombras no quarto. Mas dessa vez, ele não se assustou. Pegou o inário, abriu no cântico 123, Jesus, meu bom pastor, e começou a cantar baixinho. Jesus, meu bom pastor, que amas o teu rebanho. Se algum se desgarra, tu vais logo buscando. E enquanto cantava, a paz voltou. Porque a música dos santos não é só som, é arma, é escudo, é lembrete de que Deus está perto. Ele se deitou e mais uma vez dormiu em paz. No dia seguinte, contou aos irmãos: Eu cantei, e o inimigo fugiu. Não foi pela minha voz, foi pela presença de Deus naqueles versos.
E os irmãos concordaram porque já tinham vivido o mesmo. Já tinham sentido o poder dos cânticos que vêm do céu, das palavras que Deus mesmo inspirou. A vida seguiu com suas lutas, suas provas, suas alegrias. Mas agora, ele sabia que a insônia não era dono de sua alma. Deus era. E se um dia à noite fosse difícil novamente, ele sabia o que fazer. Ajoelhar, clamar, confiar. Porque a congregação não ensina atalhos, ensina o caminho estreito. Não promete ausência de lutas, mas promete um Deus que nunca falha. E assim, entre orações, testemunhos e cânticos, a obra de Deus continuava, tremenda, silenciosa, real. Não em holofotes, não em propagandas, mas no coração daqueles que creem. Porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Se Ele libertou aquele jovem, pode libertar qualquer um. Basta crer, basta buscar, basta permanecer. E a igreja segue firme, orando, vendo a mão de Deus agir. Porque Ele é fiel. Sempre foi, sempre será. Obra tremenda, jovem livre de insônia após oração, congregação cristã no Brasil. A noite que mudou tudo. O jovem, agora livre, não conseguia conter a emoção ao relatar seu testemunho na reunião de irmãos. A sala simples e acolhedora estava lotada de rostos atentos, muitos deles marcados por lutas semelhantes. O ar cheirava a café recém-coado, trazido pelas irmãs que, como sempre, se dedicavam a servir com amor. As paredes, adornadas com versos bíblicos escritos à mão, pareciam ecoar as palavras de fé que ali eram compartilhadas. Irmãos, eu não estou aqui para contar uma história bonita, mas para dar glória a Deus, disse ele, a voz embargada. Por anos, eu me debatia na cama, contando as horas, ouvindo o relógio bater. Mas Deus me ouviu. Não foi um remédio, não foi um médico. Foi a oração. Foi a fé. Foi a congregação que me ensinou a clamar. Um irmão mais velho, de cabelos grisalhos e mãos calejadas pelo trabalho, levantou-se devagar, apoiando-se em sua bengala. Filho, eu também já passei por isso. Há 30 anos, eu não dormia. O médico disse que era ansiedade crônica. Mas um dia, o irmão de oração da igreja veio à minha casa, impôs as mãos sobre mim, e orou com uma fé que eu nunca tinha visto. Naquela noite dormi como um bebê. E nunca mais tive insônia. Porque Deus não muda. O que Ele fez por mim, fez por você, e pode fazer por qualquer um aqui. O silêncio que se seguiu foi quebrado por amemes baixos, concordantes. Uma irmã, sentada ao fundo com seu bebê no colo, enxugou uma lágrima com o lenço bordado que trazia sempre na bolsa. Às vezes a gente acha que está sozinho, mas não está. Deus vê, e a igreja ora. Murmurou ela, balançando suavemente a criança, que dormia pacificamente, como se também sentisse a paz daquele momento. O cotidiano da fé, entre trabalho, oração e lutas. Os dias que se seguiram foram de uma rotina que para muitos, poderia parecer comum, mas que para aquele jovem, era agora preenchida por um significado novo. Acordava cedo, antes do sol nascer, como ensinado pelos irmãos mais velhos. Quem madruga ora melhor. O mundo ainda está quieto, e Deus ouve com mais atenção. Costumava dizer o irmão José, um agricultor que, apesar das mãos grossas e da vida dura, tinha uma voz doce ao cantar os hinos da harpa cristã. O jovem seguia o conselho. Às 5 da manhã, já estava de joelhos ao lado da cama, com a Bíblia aberta em Salmos. Deus, hoje eu entrego o meu dia a ti. Não sei o que virá, mas sei que tu estás comigo. As palavras saíam baixas, sinceras. Não eram orações decoradas, mas clamores de um coração que havia aprendido a depender de Deus. O trabalho na oficina mecânica era pesado. O cheiro de graxa e óleo impregnava suas roupas, e as mãos ficavam doloridas ao final do dia. Mas agora, mesmo nos momentos de cansaço, ele lembrava das palavras do irmão de oração. O trabalho é bênção, filho. Deus não nos chamou para sermos preguiçosos, mas para sermos fiéis. E na fidelidade ele se revela. Às vezes, durante o almoço, sentava-se com os colegas de trabalho, que curiosos, perguntavam sobre sua mudança. Cara, você tá diferente. Tá mais tranquilo. O que aconteceu? Ele sorria sem constrangimento. Deus mudou minha vida. Eu não dormia há anos. Agora durmo. Não é magia, é fé. Alguns riam, incrédulos. Outros, porém, ficavam pensativos. A reunião de oração, onde os corações se encontram. À noite, após o jantar simples, arroz, feijão, um pouco de carne e salada, ele se preparava para a reunião de oração. A igreja ficava a algumas quadras de sua casa, e o caminho era feito a pé como faziam muitos irmãos. Não havia pressa. O importante era chegar com o coração preparado. Ao entrar no salão, era recebido pelo cheiro familiar de velas acesas e pelo som suave dos irmãos conversando em voz baixa. As cadeiras de madeira, enfileiradas, já estavam quase todas ocupadas.
No canto, as irmãs organizavam os hinos que seriam cantados. Uma delas, a irmã Maria, uma senhora de quase 80 anos, sempre trazia um sorvete caseiro para as crianças depois da reunião. Hoje vamos cantar o 214, irmãos, anunciou o irmão que liderava, folheando a harpa com cuidado. Jesus, meu Salvador, a ti me entrego. Que hino lindo! Vamos cantar com fé. E assim, sem instrumentos, apenas com vozes unidas, o cântico subia. Não era a perfeição musical que importava, mas a sinceridade. Alguns irmãos, emocionados, fechavam os olhos. Outros, como jovens, sentiam lágrimas escorrerem sem perceber. Depois dos cânticos, vinham os testemunhos. Aquela noite, uma irmã levantou-se, tremendo um pouco. Irmãos, eu vim aqui hoje para confessar que quase desisti. Meu marido está doente, os médicos não dão esperança, e eu não aguentava mais orar. Mas ontem a irmã Rosa veio me visitar. Ela não falou muito, só orou comigo. E hoje, pela primeira vez em meses, senti paz. Não sei o que vai acontecer, mas sei que Deus está no controle. O salão ficou em silêncio. Depois, um a um, os irmãos se levantaram para orar por ela. Mãos se estendiam, vozes se uniam em súplicas. Não havia formalidades. Era a igreja sendo igreja. A aprovação que veio, quando a fé é testada. Mas a vida, como sempre, não era um mar de rosas. Algumas semanas depois, o jovem enfrentou uma nova prova. Seu pai, que nunca havia sido muito religioso, adoeceu gravemente. Os médicos falavam em cirurgia de risco, e a família ficou abalada. E agora, Deus? Onde está a tua mão? Questionou ele em uma noite de insônia que, ironicamente, voltou por causa da preocupação. Sua mãe, uma mulher de fé inabalável, sentou-se ao seu lado na sala, onde a luz da lua entrava pela janela. Filho, a gente não entende os caminhos de Deus. Mas uma coisa eu sei, Ele nunca nos abandona. Seu pai pode não ser um homem de oração, mas você é. E sua fé pode abençoar ele. No dia seguinte, ele foi até a igreja antes do horário e encontrou o irmão de oração varrendo o pátio. Irmão, meu pai está muito ruim. Eu não sei o que fazer. O irmão parou, encostou a vassoura na parede e olhou nos seus olhos. Você já fez o que podia. Orou. Agora confia. Deus sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos. Vamos jejuar por ele hoje, você e eu. Só água. E à noite a igreja toda vai orar. E assim foi. Naquela noite a reunião foi diferente. Não houve cânticos longos. Só oração. Oração fervorosa com lágrimas, com clamores. O jovem de joelhos sentia o chão frio sob seus joelhos, mas o coração ardia. 3 dias depois, o médico ligou surpreso. Não entendo, mas a cirurgia não será mais necessária. Os exames melhoraram de uma forma que, bem, não tem explicação médica. O jovem sorriu. Não precisava de explicação. Ele já sabia. O batismo, um novo começo. O tempo passou, e o jovem sentiu em seu coração o desejo de dar um passo ainda maior, o batismo. Na congregação cristã, isso não era uma decisão leviana. Era um compromisso sério, uma entrega total. Ele conversou com o irmão mais velho, que o orientou. Batismo não é só mergulhar na água, filho. É morrer para o mundo e nascer para Cristo. Você está pronto para isso? Estou, irmão. Não quero mais viver pela metade. O dia marcou foi uma manhã de domingo frio, mas ensolarado. O rio, como sempre, estava cheio de irmãos que, mesmo sem serem batizados naquele dia, vinham para apoiar. As mulheres, de um lado, com seus vestidos simples e lenços na cabeça. Os homens, do outro, com suas camisas brancas. Quando chegou sua vez, ele desceu as escadas de madeira que levavam à água, sentindo o coração bater forte. O irmão que o batizaria colocou a mão em seu ombro. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Creio. E que ele morreu por seus pecados e ressuscitou? Creio. Então, com firmeza, o irmão o mergulhou nas águas. Por um segundo, tudo ficou em silêncio. Só a água fria envolvia seu corpo. Quando emergiu, o ar entrou em seus pulmões como um sopro novo. E então, como se o céu se abrisse, ele ouviu os irmãos cantando. Glória, glória, aleluia! Cristo Jesus me salvou. Não havia palavras para descrever aquela alegria. Era como se todas as lutas passadas, as noites em claro, as dúvidas, os medos, tivessem sido lavadas naquela água. A vida na congregação. Pequenos gestos, grande amor. Os dias seguintes foram de uma felicidade quietinha, mas profunda. Ele passou a participar mais ativamente da igreja. Nas quartas-feiras ajudava a limpar o salão. Nos domingos, chegava cedo para arrumar as cadeiras. Às vezes, visitava os doentes com os irmãos mais velhos, levando não só orações, mas também um pouco de comida, um cobertor, um abraço. Uma vez, foi com o irmão Pedro visitar um casal idoso que não podia mais sair de casa.
A senhora Dona Ana estava acamada, mas seu rosto se iluminou quando eles entraram. Ah, que bênção, meus filhos! Sentem aqui, me contem as novidades da igreja. Eles oraram com ela, cantaram um hino baixo, e antes de sair, o irmão Pedro deixou um saquinho de pães caseiros que sua esposa havia feito. Isso é amor, irmão, disse o jovem no caminho de volta. Não é só pregar, é viver. O irmão Pedro sorriu. A congregação não é feita de grandes pregadores. É feita de servos. De quem doa um pão, quem visita um doente, quem ora por um irmão sem ninguém ver. Isso é o evangelho. A tentação, quando o mundo chama. Mas o inimigo não dorme. Um dia, um antigo amigo, que há muito tinha se afastado da igreja, apareceu em sua oficina. E aí, irmãozinho? Ainda nessa de igreja, hein? Não cansa, não? O jovem sentiu um aperto no peito. Lembrou das noites que passará com aquele amigo, em lugares que não glorificavam a Deus. Não cansa, não. Pelo contrário. Agora eu tenho paz. O amigo riu, incrédulo. Paz? Você tá perdendo a vida, cara. Vem comigo hoje à noite. Só uma saída. Nada demais. Por um segundo, a memória das risadas, das bebidas, da liberdade que um dia achou que tinha passou por sua mente. Mas então, como um raio, veio a lembrança das noites de insônia, do vazio, da angústia. Não posso, irmão. Minha vida não é mais essa. O amigo balançou a cabeça, decepcionado. Você mudou mesmo, hein? Tá perdendo as melhores coisas. Mas quando o amigo foi embora, o jovem sentiu uma paz maior ainda, porque havia escolhido o certo. E essa escolha, ele sabia, não era dele, era de Deus. O casamento, uma aliança abençoada. Com o tempo, conheceu uma jovem da igreja, filha de irmãos muito dedicados. Ela tinha um sorriso tímido e um coração cheio de Deus. Os dois começaram a se falar depois das reuniões, sempre com respeito, sempre com a bênção dos pais. Um dia, após muito orar, ele pediu sua mão em casamento. Não foi com joelhos no chão ou flores caríssimas. Foi em uma tarde quietinha na casa dela com os pais dos dois presentes. Eu não tenho muito, mas tenho fé. E se Deus permitir, quero construir uma vida ao seu lado servindo a Ele. Ela chorou. Os pais abençoaram. E assim, alguns meses depois, casaram-se na igreja com uma cerimônia simples, mas cheia de significado. Não houve festas extravagantes, nem vestidos de grife. Só amor, compromisso e a presença de Deus. No dia seguinte, quando acordaram em sua nova casa, um sobrado pequeno, mas arrumado com carinho, ele olhou para ela e sorriu. A gente não tem muito, mas temos tudo. E ela, segurando sua mão, respondeu: temos a Deus. E isso basta. A obra continua. Novas gerações, mesma fé. Anos se passaram. O jovem, agora um homem, viu seus filhos nascerem e crescerem na mesma fé. Ensinou-lhes a orar, a cantar, a confiar. Às vezes, eles perguntavam: pai, por que a gente não pode fazer isso ou aquilo? E ele respondia com paciência: não é porque não pode, filho. É porque tem coisas melhores. Deus não tira, ele dá. E o que ele dá, ninguém pode tirar. Uma noite, seu filho mais velho, já um adolescente, veio até ele preocupado. Pai, eu tenho medo. O mundo tá muito ruim. E se um dia eu me perder? Ele abraçou o menino, lembrando-se de quando era ele quem fazia aquelas perguntas. Filho, todo mundo tem medo. Todo mundo tropeça. Mas Deus nunca solta a nossa mão. Você vai cair? Pode ser. Mas Ele vai te levantar. Porque a congregação não é um lugar de perfeitos. É um lugar de perdoados. E assim a obra de Deus continuava. Não em holofotes, não em propagandas. Mas no coração daqueles que, como aquele jovem um dia, descobriram que a verdadeira liberdade não está em fazer tudo o que se quer, mas em pertencer àquele que nos quer para si. Porque Deus é fiel. Sempre foi. Sempre será. E a igreja segue. Firme. Orando. Vendo a mão de Deus agir. Porque a obra é tremenda. E ela nunca para.